Bom, muito boa noite a todos que estão aqui prestigiando essa transmissão. Muito obrigado também ao pessoal do PEN por ter me convidado. E vamos lá. Bom, só um pequeno esclarecimento. Eu estou usando esse programa aqui pela primeira vez. Talvez eu tenha um pouco de dificuldade para carregar as imagens que eu vou usar aqui para tornar a apresentação mais dinâmica. E então peço um pouco de compreensão da parte dos senhores. Talvez a coisa fique um pouco travada em algum momento. Bom, então vamos lá. Estou com o cronômetro aqui na mão para não me perder. Bom, então a Leila me fez esse convite na semana passada, falar alguma coisa sobre cinema e tal. E aí, o que que eu vou falar? Estava meio na dúvida, falo sobre isso, falo sobre aquilo. Ela me sugeriu falar sobre cinema e psicanálise, talvez seja uma coisa interessante. E, ótimo, muito bom. Tenho interesse e já estudei as duas áreas. Enfim, sendo que cinema e psicanálise é muita coisa, né? Cinema e psicanálise, você tem desde as aproximações históricas, o surgimento aí no mesmo contexto social histórico, final do século XIX. Você tem as aproximações fenomenológicas entre o cinema e o inconsciente, né? A capacidade, a plasticidade da imagem cinematográfica, de você criar situações oníricas, situações delirantes, etc. Existe todo um campo de estudo dentro da disciplina do cinema sobre essa questão. Existem personagens psicanalistas em filmes, existem filmes baseados em sonhos, etc, etc, etc. Então resolvi fazer um recorte dentro desse espírito da cinefilia, que é o propósito final, parece que é um cineclube, alguma coisa assim, não entendi muito bem. Mas enfim, dentro desse espírito de cinefilia, resolvi fazer um recorte aqui, simples, um recorte de um tema específico da psicanálise, que é o complexo de Édipo, que provavelmente, muito provavelmente, os senhores já estão familiarizados, e da sua incidência dentro do cinema, o que também merece um recorte, já que é um universo muito grande, né, de filmes que tem essa temática. Então, selecionei aqui, para a coisa ficar mais dinâmica, uma lista de 10 filmes, que não tem um critério especial de apenas a coisa do interesse mesmo, filmes mais raros, filmes mais clássicos, enfim, representando um pouco de cada segmento cinematográfico, digamos assim, que certamente vai atender o quesito cinefilia, né? Provavelmente muitos deles os senhores já conhecem, já viram, alguns não. Também não tentei fugir de coisa muito, muito rara, muito estranha. Alguma coisa estranha vai aparecer porque faz parte do espírito da cinefilia, né? A aventura, aventurar-se, né, em filmes menos conhecidos. Enfim, Complexo de Édipo, os senhores provavelmente já, como eu mencionei, já devem estar, senhores e senhoras já devem estar familiarizados com o tema, mas apenas uma pequena pincelada aqui, deixa eu ver o cronômetro, uma pequena pincelada. Dentro do corpo teórico da psicanálise freudiana, pelo menos, que é um conjunto de hipóteses e teorias que procuram explicar o comportamento humano baseado em experiências da vida pregressa, principalmente da primeira infância. Ele aparece ali como a pedra angular, né, da teoria freudiana. É claro que ela foi reelaborada mais tarde por Lacan e demais psicanalistas por vir, mas na sua forma clássica é justamente aquele primeiro interesse libidinal do menino da menina pela sua contraparte paterna-materna, que surgiria ali durante a primeira infância, durante a fase de estruturação da personalidade, quando a criança toma realmente consciência do seu eu. E essa hipótese diz exatamente isso. A criança ela passa a ter um investimento libidinal sobre o pai e sobre a mãe, e à medida que o senso de realidade passa a predominar na personalidade da criança, ela se afastaria dessa primeira fantasia, digamos assim, rumo a objetos reais externos, do mundo objetivo. Então, existe toda uma teorização, não vou entrar em detalhes, porque o interesse aqui é cinema, principalmente, mas acredito que realmente não cabem mais explicações. É um assunto bastante comentado
dentro da psicologia popular, né? E, enfim. Agora, o próprio tema dentro do cinema ele é muito, muito vasto, né? Então, muitos e muitos filmes exploram essa questão edipiana, desde, por exemplo, Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas basicamente é uma saga edipiana. Você tem lá o conflito do filho com o pai, Vader e Anakin, etc. Perdão, Vader é o Anakin. Vader e Luke, a coisa da castração simbólica, arrancamento da mão, etc, 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 etc. Então, fiz aqui uma seleção de filmes que seja ao mesmo tempo divertida e educativa e reflexiva, ok? Então, vamos lá, 5 minutos já foram. Bom, o primeiro filme que eu gostaria de falar, e aí eu vou carregar as imagens aqui, certo? Então, talvez isso eu trave um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. É o filme justamente Édipo Rei. É um filme de Pasolini, um filme italiano, um diretor modernista aí, foi realizado em 1967, um realizador iconoclasta, os senhores já devem conhecer, e ele conta justamente a sua visão do mito de Édipo, Édipo Rei. Todos sabem, Freud baseou, ele gostava de basear suas hipóteses, suas teorias em obras canônicas, né, da literatura ocidental, justamente para se apoiar, enquanto a psicanálise não é uma ciência, a psicanálise é um conjunto realmente de teorias e hipóteses, então o que a gente consegue é buscar apoios dentro da mitologia, dentro da experiência pessoal, da mitologia pessoal de cada um, e, enfim, essa é a versão, existem outras versões cinematográficas, essa versão é muito interessante do Pasolini. Primeiro que o Pasolini, quando ele realizou esse filme, ele próprio declarou que tratava-se de uma análise, digamos assim, do seu próprio complexo de Édipo, né? Ele era uma pessoa, um iconoclasta, com certeza homossexual, partidário, né? Socialista, e ele tinha realmente a consciência de que a sua vida, a sua personalidade havia sido moldada por um complexo de Édipo mal resolvido, relação filho-mãe, etc., a relação conturbada com a figura paterna. Então, algumas coisas interessantes sobre esse filme. É um filme modernista, italiano. Ele se insere ali naquele cinema sem resoluções de situações, o cinema com uma narrativa mais alongada, com a percepção do tempo é, também modificada. E ele procura ser fiel ali à narrativa de Sófocles, né, que é o autor da tragédia grega, que era representada na sua forma teatral. Então você tem lá, né, o pequeno Édipo, que foi abandonado ainda criança por seus pais, porque o oráculo havia previsto realmente esse futuro sombrio de assassinar o pai e casar-se com a mãe. Ele acaba sendo adotado por uma família real de Corinto, se não me engano. E, enfim, o destino todo trama para que ele venha reencontrar seu pai, matá-lo numa viagem à beira da estrada e casar-se com a sua mãe Jocasta. Seu pai lá e casar-se com a sua mãe Jocasta. Bem, algumas coisas sobre o filme, né? É um filme que foi gravado no Marrocos. Toda a questão iconográfica do filme, os adereços, as roupas, elas são locais ali elas são baseadas realmente na indumentária local dos habitantes do Marrocos, o que é uma coisa interessante, né? Porque o filme, se ele é realmente a adaptação de uma história que pertence ao cânon aí, fundador do cânon ocidental, Pasolini, que era um provocador, era um iconoclasta realmente, ele fez questão de adaptar costumes, etc., da história, que é uma das fundadoras, como eu disse, do cânon ocidental, da literatura ocidental. Ele achou interessante adaptar isso à realidade ali de um país do Magrebe, o Marrocos. Então, as indumentárias, as roupas, o tipo físico dos personagens não são nem um pouco gregos, eles são árabes, né, no caso, magrebinos. Então, isso é uma coisa interessante. A própria esfinge, ele adapta com a indumentária ali de uma mulher vestida com roupas cerimoniais bem características da região. Outra coisa interessante é que o toque
autobiográfico do filme, que ele insere justamente isso. O filme tem um anacronismo. O filme começa ali na Itália dos anos 20, e Édipo ele aparece como filho de um militar reformado, ou, perdão, um militar da ativa italiano e de uma mãe professora, que é justamente são as origens familiares de Pasolini, né? Então, até ser abandonado no Prado, a criança, você está aí em 1920, nos anos 20. E depois o filme sofre essa ruptura para a antiguidade. E no fim, quando Édipo é finalmente amaldiçoado por ter casado com a sua mãe e ter matado o pai, etc., torna-se cego, tocador de flauta, ele volta também para a Itália contemporânea, certo? Outro motivo também foi o choque estético, né? O Pasolini, ele no seu discurso era um socialista apaixonado, membro do Partido Comunista Italiano, então ele falou que a beleza europeia para compor o cenário do seu filme não seria suficiente. Ele queria se afastar dessa beleza burguesa, como ele chamava, foi filmar no Marrocos, o que causou realmente um efeito estético transgressor muito interessante, né? Essa estranheza que faz parte também da experiência estética. Bom, vamos lá que o tempo urge. Ok, então avançando aqui, passar para o segundo filme rapidamente, filme francês, é uma biopic de Camille Claudel. Camille Claudel, ela era, como vocês sabem, como os senhores e senhoras já podem ter assistido, é um filme francês, de Bruno Nuiten, filme de 1988, se não me engano, que mostra essa relação entre essa mulher francesa, escultora, e Rodin, com quem ela trabalhava, uma relação extremamente edipiana, né? Camille, ela já tinha previamente uma relação muito próxima com o pai, uma relação clássica edipiana, com o irmão também, inclusive, existem relatos de que talvez possa ter havido algum contato incestuoso entre os dois. E, enfim, o filme mostra todo o colorido dessa situação, uma mulher que tem uma neurose histérica, como se diz na psicanálise, né? No filme isso é mostrado, ela termina seus dias no hospício, e a projeção, essa dependência emocional que ela cria com esse personagem de Rodin, né? Um homem mais experiente, maduro, claramente uma figura paterna, mostrando realmente essa persistência dentro dessa situação infantil e de piana. Filme muito bonito, filme muito interessante, bem fotografado, bem produzido. Também, provavelmente os senhores já assistiram, mas vale aí mais uma visitinha, né? Tenho aqui mais algumas imagens dele. Vamos lá. Aí. Então, o filme passeia, né, por essa situação dos dois no ateliê. Ele era um homem casado, mas não se furta na sua aventura amorosa com a Camila, era uma mulher muito bonita, mas também temperamental. Uma das premissas freudianas, certo, era de que a base das neuroses, isso pode até ser apreciado no filme Freud Além da Alma, que é um filme, uma biópica, né, também da fase inicial de Freud, seus primeiros trabalhos. Ele explicaria, né, dentro da sua concepção psicanalítica, a neurose da vida adulta com base na má resolução do complexo de Édipo, como os senhores podem saber. É bom frisar, tá, que o complexo de Édipo é uma hipótese, uma teoria freudiana, não é universalmente aceita, mas ela é extremamente teatral, né? É dramática suficientemente a ponto de inspirar tantos filmes ou tantas histórias teatrais, literárias, etc., na sua dinâmica. Bom, terceiro filme, me parece, não sei se é o segundo ou terceiro, estou meio perdido, é um filme espanhol chamado Viva la Muerte. Não sei quantos dos senhores e senhoras já assistiram. É um filme muito interessante, tá? Dirigido por um realizador chamado Fernando Arrabal, fundador do movimento Pânico de cinema espanhol, que era uma espécie de modernismo radical, que foi ali muito comum na Espanha,
ou nos países de língua espanhola. Então, você tem também o Alejandro Jodorowsky, chileno, que também... Esse pessoal que se reuniu, os espanhóis se reuniram na França, né? Você teve aí a segunda fase também do cinema de Luis Buñuel, etc., que eram filmes muito inspirados na dinâmica, na poética surrealista, ou seja, a mise-en-scène do filme, por si só, era fortemente psicanalítica, porque eram filmes cuja mise-en-scène serviam como uma espécie de mapa do inconsciente, né? Então, imagens inconscientes, sonhos, fantasias, etc., eram transcritos dentro da mise-en-scène como se realidade fosse. Então, não esperem, assim, realmente, para os que não assistiram o filme ainda, uma resolução narrativa costumeira do cinema clássico, mas ela está lá de uma maneira mais ou menos esboçada. A história, rapidamente, a história do filme. Um menino que o pai desapareceu, o pai era um socialista, um comunista, desapareceu durante a Guerra Civil Espanhola, e ele fica ali e vive com a mãe, se ressente muito da falta do pai. A sua mãe é uma católica carlista fervorosa. Mais tarde, esse menino descobre realmente que havia sido a sua mãe que entregara realmente o seu pai para o exército carlista, certo? Então, o menino passa a viver essa situação de ambivalência com a mãe, né? Por um lado, ele é ligado, ele é extremamente ligado à mãe, a mãe alimenta essa ligação física, emocional com o menino, ao mesmo tempo que ele se ressente do ato de traição da mãe. Que tudo isso pode estar envolvido nessa constelação edipiana, como os senhores e as senhoras já sabem. É um filme muito interessante, não é um filme realmente para os estômagos fracos, ele tem um imaginário realmente bem violento, imagens de castração, imagens de sadismo, entendeu? Imagens de levadas a cabo realmente de incesto, mas é realmente aquilo. O filme não deve ser visto realmente como a realidade, mas sim como a transcrição de informações inconscientes, entendeu? Na forma de filme. É um filme extremamente. O Arrabal ele vai aparecer daqui a pouco dentro dessa relação, né? De filmes onde o complexo de Édipo realmente é a linha dorsal, a espinha dorsal da narrativa. Um filme muito interessante, ok? Bom, vamos lá, vamos para o quarto filme então. Deixa eu carregar aqui a imagem. Estou pulando algumas imagens, tentando apertar aqui ao máximo para caber tudo ali dentro dos 25 minutos. Um pouco corrido, mas vamos lá. Bom, agora um pouco de alívio cômico, né? É um filme que provavelmente os senhores e senhoras também já assistiram, Contos de Nova York, que é um tríptico, são 3 histórias, se não me engano, uma do Coppola, a outra de não sei quem, e a terceira do Woody Allen, que é justamente o episódio que nos interessa, né? Então, nesse episódio, o Woody Allen vive aquele seu típico tipo neurastênico, etc., nova-iorquino, estressado, um advogado, que judeu, obviamente, e ele faz essa brincadeira com a coisa da mãe judia, que seria especialmente propícia por questões culturais a ter essa relação mais próxima com o filho durante a infância, extrapolando realmente o limite cultural daquilo que nós conhecemos. Ele brinca com essa situação e, enfim, ele é um advogado que vive com a mãe ainda, ou tem a mãe extremamente presente na sua vida, e um belo dia ele torna-se noivo de uma mulher não judia, uma goia, né? E ele apresenta a moça para sua mãe e a mãe, obviamente, detesta a moça, não aprova essa relação, não aprova essa relação, acha um absurdo que seu filho vá se casar com uma mulher não judia, etc. E começa a sabotar ali dentro das normas de civilidade a relação dos dois. Enfim, o personagem Woody Allen, extremamente ambivalente, gosta da sua mãe, mas se sente envergonhado, se sente incomodado pela sua atitude. Um dia vai num show de mágica e ele deseja que sua mãe desaparecesse, que nada de mal acontecesse com ela, que ela não morresse ou que não sofresse nada de violência, mas que desaparecesse. Então, no outro dia, a mãe dele desaparece, sem deixar vestígio.
Ele fica feliz da vida, porque ele resolveu 2 problemas, a mãe desapareceu, mas nada de mal aconteceu com ela, só que quando ele menos espera, a sua mãe aparece de maneira onipresente, como se fosse um deus grego, nos céus de Nova York, né? Então, passa a envergonhá-lo, mostra fotos da infância para toda a população de Nova York e atestando realmente essa relação edipiana mal resolvida das duas partes, principalmente da parte materna, que isso também é uma possibilidade bastante comum, né, na clínica, a mãe que alimenta esse vínculo afetivo libidinal por um tempo prolongado. Ela não aceita o nome do pai, como diz Lacan, né, a cisão, a individualização do indivíduo, do filho, e acaba se tornando essa mãe superprotetora, aquela mãe que eternamente tem o filhinho ali como sua joia preciosa. Muito bem, vamos mais rápido um pouquinho. Enfim, vamos passar para o próximo filme. Atenção, aqui, o filme que eu gosto muito, tá? Um filme que se chama... Opa, cadê? The Music Lovers, é um filme cujo o título em português não lembro bem, Canção de Amor, algo assim. É um filme de Ken Russell, um diretor pouco conhecido, um diretor sensacional, um diretor britânico, morreu recentemente, agora em 2011, 2012. E é uma biopic romanceada, fantástica, do compositor russo Tchaikovsky, tá? Cuja narrativa é fortemente focada também em questões edipianas. Tchaikovsky, como os senhores sabem, era um compositor de música clássica e ele teve esse sabor de perder sua mãe ainda muito novo. Sua mãe sofreu de cólera, sofreu uma crise de cólera. Ele tinha uma relação também edipiana muito forte com a mãe alimentava fisicamente, etc., esse apego mútuo, e ele perde a mãe ainda criança, havia perdido o pai também, e cresce como um adulto que vivia no meio realmente dessa ambivalência em relação às mulheres. Ele não conseguia amar as mulheres de maneira física, ele tinha relações afetivas com mulheres, digamos assim, fraternais, e a parte física ele deixava reservada para os seus rapazes, né? E o filme ele é muito insistente nessa questão. Então você tem lá Tchaikovsky empreendendo relações afetivas com moças, etc., que não eram levadas a cabo fisicamente. E você tem lá muito bem colocada no filme a questão da misoginia, né? Essa sequência clássica quando Tchaikovsky ele é confrontado a uma amante dentro de um trem e ele não consegue realmente a misoginia. Ele morre de medo do corpo da mulher, da sexualidade feminina, que é uma das características segundo o freudismo, ok, do complexo de Édipo mal resolvido. Filme muito interessante. Ken Russell, um diretor de primeira linha. Indico fortemente esse filme. Tem no YouTube, ok? Aliás, o Édipo Rei também tem no YouTube. Então, com legenda, é só os senhores procurarem, um filme fácil de achar. Vamos em frente. Inclusive, uma coisa interessante, né? A obra de Tchaikovsky, talvez a mais conhecida seja O Lago do Cisne, né? E que ele é comumente lida como uma alegoria da sua própria homossexualidade enrustida ou mal resolvida. Então você teria lá o cisne branco, os cisnes brancos que representariam realmente esse amor puro, esse amor maternal, esse amor do homem pela mulher que é baseado unicamente no afeto e no bem-querer, e você teria o cisne negro, que seria a sua sexualidade mal resolvida, né? Essa leitura que quase sempre é feita, inclusive ela foi na releitura aí desse filme mais recente, parece que 2007, 2008, Cisne Negro, essa dinâmica também é explorada, certo? Vamos lá, está acabando o meu tempo. Está acabando o meu tempo. Se eu correr mais ainda. Então vamos lá para o filme de número 7, o número 8, se não me engano bem. Nada menos do que Hamlet, tá? Uma das adaptações cinematográficas de Hamlet,
a que eu mais gosto, tá? É a adaptação do Franco Zeffirelli. Existem pelo menos 4 ou 5. Eu gosto da do Franco Zeffirelli, primeiro porque ela é mais adaptada à linguagem cotidiana, não é tão teatral quanto as versões inglesas mais antigas, e o Mel Gibson está muito bem também, são rostos conhecidos. Bom, Hamlet também faz parte do cânon da literatura ocidental, já estourei o tempo. E o próprio Freud, no seu livro dos sonhos, ele recorre a Hamlet, como eu já havia mencionado, ele gostava de justificar suas hipóteses através de obras literárias, obras do cânon ocidental, etc., justamente por acreditar que nada é escrito por acaso, nada surge do nada, né? Projeções do inconsciente, através de autores, etc., através do tempo. O próprio Shakespeare escreveu esse conto através de histórias populares ancestrais ali do norte da Europa, baseado nessas histórias. Então, Freud acreditava justamente nessa premissa, de que o inconsciente é a primeira linha de produção artística, antes do consciente. Então, Hamlet, os senhores e senhoras sabem, o príncipe da Dinamarca, que aprende pelo fantasma de seu pai, que ele, na verdade, havia sido assassinado por seu irmão Cláudio, que casou-se às pressas com a sua mãe Gertrudes. Né? Então, cria-se aí uma situação edipiana, onde o parricídio, né, a questão do embate pai e filho, ele é deslocado para o seu tio, Cláudio, traidor, que queria apoderar-se de sua mãe, Gertrudes. Né? Então, a história é bastante clara nesse sentido, deixa bastante clara essa relação afetiva um pouco desproporcional entre Hamlet e sua mãe, certo? E também, dentro dessa dualidade, aqui, dentro dessa dualidade, ele também nutre um amor, digamos assim, puro por Efigênia, né, que era sua namoradinha de infância, com a qual também ele não consegue consumar o seu amor, ela acaba se suicidando. Então, é um filme edipiano, fortemente edipiano. No final, o parricídio realmente acaba acontecendo, ele dá veneno para o seu tio Cláudio, e a situação meio que se resolve, a sua mãe acaba morrendo também. É basicamente uma transcrição do grosso da história de Édipo Rei. Né? Então, Shakespeare ele já era um pós-moderno, né? Naquela época ele já era um moderno, um pós-moderno. Aliás, alguém, Lyotard, algum desses teóricos da pós-modernidade já fala que Shakespeare foi um dos primeiros pós-modernos, porque ele já readaptava para o contexto da sua época histórias que já haviam sido antes contadas. Muito bem, vamos lá, já estou estourando o tempo em 3 minutos, mas não posso parar, porque eu vou completar os 10 filmes, certo? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o Arrabal, tá? Num outro filme dele, um filme bastante interessante, tá? Que se chama o título em português, Eu Andarei como um Cavalo Louco, ou Andarei como um Cavalo Doido. Da mesma forma que Viva la Muerte é um filme menos conhecido, não tem no YouTube, aliás, o que não tiver no YouTube aqui vocês vão encontrar em torrent muito fácil. Esse é um filme, a mesma história, um filme edipiano do início ao fim, conta a história de um rapaz francês que tem uma relação francamente, tá? Física com a sua mãe. É um filme também baseado nas premissas do cinema pânico, um filme de choque, um filme que pretende mostrar, através da mise-en-scène, imagens do inconsciente dos seus personagens. Tá? Então, esse personagem central é um jovem francês que tem as relações de pena com a mãe e parte numa viagem um pouco mística, um pouco onírica, na qual ele cruza com diversos personagens. Ele é perseguido pela polícia, que é um símbolo fálico, perdão, um símbolo castrador paterno clássico, né? Que os senhores e senhoras podem observar lá no livro dos sonhos de Freud, que ele descreve lá, faz a sua relação esquemática entre castração e símbolos castradores, polícia, etc. Enfim, é um filme muito gráfico, tá? Um filme também muito chocante, um filme que tem um imaginário bastante pungente, mas é um filme interessante, tá? Quem se interessa por psicanálise, quem gosta de psicanálise, não pode perder. Então, você tem lá, na infância do menino, né, lembranças assim idílicas, né? Ele coloca a sua mãe como realmente uma divindade, e essa imagem é muito interessante, que Freud ele falava, na sua majestade o bebê.
como é aquele sentimento oceânico de gratificação suprema, de segurança e gozo emocional que a criança experimenta realmente dentro dessa relação materna. Então, você tem essa imagem da mãe coroando ali o menino como a sua majestade, o bebê, como isso marcou emocionalmente profundamente o psiquismo desse rapaz, que depois, mais tarde, acaba tendo problemas para desfazer essa impressão, ok? Vamos lá, já estou 5 minutos atrasados. Estou correndo, né? Dava para a gente falar aqui horas e horas sobre cada filme, mas realmente aqui a ideia é realmente essa, é lançar a isca para os senhores e senhoras. Bom, outro filme fortemente edipiano, que eu gosto muito, talvez seja um dos mais interessantes a abordar o tema, é Os Pássaros de Hitchcock. Hitchcock é um dos maiores diretores da história, de todos os tempos, os maiores mestres do cinema, e um diretor extremamente interessado em psicanálise nessa questão edipiana, que foi abordado em outros filmes de psicose, que a gente vai falar aí no fim, e também Notórios, etc. Ele gostava muito de psicanálise, ele se interessou muito pelo tema, numa época que a psicanálise passava a se popularizar mais como conhecimento realmente popular. Então, sem delongas, Os Pássaros. Né? Um filme polissêmico, ele pode ser interpretado de várias maneiras, mas essa questão edipiana é central no filme. Então, você tem aí a seguinte dinâmica. Coloquei uma imagem aqui que vai ajudar. Para quem ainda não assistiu, tá? Ou para quem ainda não assistiu com essa leitura. Tá? Essa leitura que não é minha, tá? Essa leitura, existe um livro de Camille Paglia, que ela faz o livro inteiro, um livro pequeno, uma leitura realmente psicanalítica dos pássaros que se tornou clássica. Tá? Então você tem aqui a mãe, tá? Essa mulher, a mãe desse rapaz aqui, que nutre uma obsessão doentia emocional com esse rapaz. Você tem uma moça da cidade de São Francisco que o conhece, tá? E ela se interessa por ele. Porém, a sua mãe, como já havia feito com outras companheiras do rapaz, ela se torna extremamente possessiva, extremamente hostil com relação a todas as mulheres que tentam se aproximar dele depois da morte do pai. Então, é uma situação de aderência edipiana materna, né, em todo caso. Enfim, é um dos exemplos que o cinema usa o figural, tá, como estratégia de mise-en-scène. O que é o figural? Enquanto o figurativo é aquilo que significa exatamente o que a gente está vendo na tela, o figural é como se fosse um sintoma que é deslocado de maneira extremamente psicanalista para um outro elemento de mise-en-scène, a princípio não ligado àquilo que se quer dizer. Então, os pássaros é como se aquela fúria assassina que toma conta dessas aves, que a princípio não tem nenhuma relação com essa história, ela representasse justamente essa hostilidade dessa mãe. Então, basta a menina aparecer na cidade e esses pássaros começam a se revoltar, começam a atacar todos. Então, é justamente a força libidinal dessas mulheres que se odeiam, que se atacam. Justamente quando as duas resolvem fazer as pazes e quando a mãe, né? Até porque nunca houve hostilidade por parte da moça. Quando a mãe realmente aceita ali a moça no seio da sua família, quando ela entende realmente que ela não é uma criatura que coloca em risco a sua estrutura familiar, que ela ama seu filho de fato, então os pássaros se acalmam. Assista um filme com essa leitura, é um dos filmes mais interessantes psicanaliticamente falando. O Hitchcock era um gênio, né? Enfim, desculpa aí pela correria, tá, gente? Realmente. Penúltimo filme da nossa relação, tá? Aqui, ó, perder mais um minutinho, tá? Quando realmente as duas começam a se entender, já para o final do filme é quando os pássaros começam a se acalmar, ou seja, essa força pulsional, libidinal, de hostilidade da sexualidade feminina, do psiquismo feminino, que é representado de forma figural, deslocada, psicanalítica, através da fúria das aves, ela começa a se acalmar. Gente, está acabando, tá? Prometo. Só 2 filminhos aqui para a gente concluir. Bom, próximo filme é um filme setentista simpático, tá legal, que se chama Harold Mode,
É um filme bem anos 70, naquela linha de Sunshine, etc. Um flick setentista, né, como a gente gosta de falar, que é justamente a história de um rapaz que tem uma relação muito ruim com a mãe, um rapaz de classe média alta tem uma relação bem ruim com a mãe, que é uma socialite cheia de imposturas, burguesas, etc. E ele conhece, ele é um rapaz extremamente mórbido, obcecado pela morte, e conhece uma senhora de 70 e tantos anos. Nas visitas, ele vive visitando cemitério e enterros, etc. Encontra essa mulher em dois ou três dessas ocasiões e os dois acabam desenvolvendo realmente uma figura, uma relação romântica na qual claramente essa mulher ela faz o papel de repositório emocional materno, né? Então, enquanto sua mãe é uma mulher com a qual o rapaz não vivenciou o vínculo realmente nutrido por afeto, etc., ele acaba encontrando essa senhora extremamente mais velha que ele, né? E também existem subtextos, ela é uma sobrevivente de campo de concentração, enquanto o rapaz tinha uma visão muito negativa da vida, ela era justamente o contrário. Um filme interessante, tá? Mas que está aí, essa questão edipiana. O menino que não teve aquela, o que a psicanálise chama de mãe morta, né? Aquela mãe que emocionalmente não foi capaz de nutrir o seu filho com o coeficiente necessário de afeto, etc. Que tem uma cena um plano do menino com a sua mãe, então, bem emblemática, a mãe olhando sisudamente para o rapaz, uma mãe castradora, uma mãe fria, uma mãe morta, e mais tarde o menino acaba encontrando realmente esse repositório na senhorinha Mold, ok? Com quem vive realmente situações aventureiras e românticas, etc. Bom, e agora para acabar, tá? Com mais de 10 minutos de atraso, me desculpa. A grande apoteose psicanalítica edipiana do cinema, que é Psicose e Hitchcock, que os senhores e as senhoras já devem ter visto. Então, tem mais um minutinho para falar de Psicose. Psicose conta a história de um psicopata, Norman Bates, que tem um hotel, uma pousada, e ele ataca as moças que ali se hospedam. Por quê? Porque esse personagem sociopata seria o exemplo extremo de uma resolução ruim do complexo de Édipo. Na sua infância, ele teve uma relação incestuosa com a sua mãe, que lhe ensinou que todas as mulheres eram vagabundas, prostitutas, etc., não valiam nada, eram enganadoras, exceto ela própria. Então, depois o cânon da história, tem parte 2, 3, 4, nos mostra que ela acabou se casando com outro homem, quando o Bates era um pouquinho maior, ele enciumado mata a mãe e envenena a mãe com seu noivo, mas guarda o cadáver da mãe no seu armário e ele próprio introjeta a mãe, ele coloca a sua peruca, a sua roupinha da mãe, para matar essas moças que ele acredita nada valerem. Por quê? Porque não são a mamãe, tá bom? É um filme muito interessante, um clássico do cinema, em vários sentidos, em termos de mise-en-scène, em termos de suspense, ele funciona em vários níveis. Né? Então aqui tem o Norman Bates lá vestido de mãe, tá? Então seria a situação patológica extrema de uma situação de complexo de Édipo. Um personagem que não conseguiu se desgarrar dessa situação, introjetou a mãe dentro de si e mata em nome da mãe essas mulheres que tentam se interpor entre ele e a mãe, a relação incestuosa final. É bom lembrar, acabando, tá, gente? Acabou. Passei 15 minutos, Leila. Mas é bom lembrar que sempre as situações edipianas ou psicanalíticas no filme não cabem análise. Eu detesto quando eu vejo texto que quer analisar um personagem, não se analisa personagens. Personagens são construções. Você pode até analisar o autor que escreveu, né? Mas nunca analise um personagem. São construções esquemáticas, criadas, etc., frutos de uma fantasia. Então não se analisa personagem. Eles servem para ilustrar, né? Teorias para divertir. Então,
relação de 10 filmes onde que dialogam com essa questão edipiana, mas principalmente não em nome de uma análise psicanalítica, mas em nome do entretenimento mesmo, né? Enfim, basicamente é isso, ok? Desculpa aí pelo atraso, mas eu falo muito. Até já, gente. Obrigado mais uma vez aí por quem ficou até o fim, tá bom? Tchau, tchau.